Bom dia, hoje é terça-feira, 25 de abril e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. E termina na próxima sexta-feira o prazo para entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física. Quem perder o prazo vai pagar multa. Nos escritórios de contabilidade, o movimento já aumentou. Da declaração do imposto de renda, faltando 1 ou 2 semanas para o fim do prazo. Dessa vez, não foi diferente. Eu sei que o meu imposto de renda não é uma coisa complicada, já tinha os dados todos comigo, então fui acabando deixando, acabei ligando há uma semana atrás e estou aqui para fazer. Nesse escritório de contabilidade no Boqueirão, o movimento aumentou nos últimos dias. Segundo essa contadora, o contribuinte que deixa para a última hora corre diversos riscos. O site da Receita às vezes começa a ficar mais vagaroso e a pessoa que faz na última hora sempre dá aquele desespero, esquece o documento, lança a informação errada por causa do desespero. E mais um problema também que se tem que chamar atenção, o imposto esse ano geralmente está maior para quem paga. Então se você deixa para a última hora, você vai no banco, não consegue às vezes pagar, vai tentar pagar pela internet e esbarra no limite de pagamento pela internet. Santos é a cidade da Baixada Santista com o maior número de contribuintes. São 155.773. Desse total, 91.982 pessoas já entregaram o documento à Receita. Quem deve declarar o imposto de renda? Quem ganhou a partir de R$ 28.559,70, quem tiver rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil e quem tiver patrimônio acima de 300 mil reais. E também tem outras situações, quem vendeu, comprou imóvel, quem atuou na Bolsa de Valores, né? Entre outras hipóteses. O prazo para a entrega do documento termina nesta sexta-feira. E quem não entregar a declaração até sexta-feira, o que acontece? A multa é de R$ 165,74 e quem tem imposto devido, 1% por mês de atraso. E é justamente sobre este assunto que eu converso a partir de agora com Renato César Leite, auditor da Receita Federal. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Possibilidade de prorrogação de prazo? Esqueça, há muito tempo a Receita não prorroga o prazo. A nossa personagem da matéria soltou a seguinte frase: eu sei que o meu imposto não é complicado, por isso que eu deixei para quase ali na marca do gol. Esse deve ser o pensamento de muita gente, que quando chega no contador percebe que não é bem assim, né? Há contadores até que nem aceitam, né, receber documentos na última semana, justamente por conta do atropelo. Mas é comum, o brasileiro ele deixa tudo para a última hora. Historicamente nós temos aí um registro de 30% ou um pouco mais na última semana entregando a declaração. Essa semana a gente já está com qual é a margem de pessoas que ainda não entregaram? Até o final de domingo, que eu não tenho os números de ontem à noite, porque vai sair agora de manhã, nós já tínhamos 60% de pessoas processadas aqui na região. Nós esperamos 403 mil declarações, já tinham 244 mil pessoas que entregaram. Mas então, ainda falta muita gente, mas né? Historicamente, o que a gente percebe? Nessa última semana, a cada dia que passa, nós temos 10% das pessoas entregando até chegar aos 100%. Então, nós tínhamos 60%, aí mais 10% provavelmente ontem, mais 10% hoje. Quando chegar na sexta-feira, a gente está ali quase no 100%. A nossa contadora deu o recado, mas eu queria reforçar. Quem precisa declarar imposto de renda, Renato? São várias regras, mas as principais são: quem recebeu no ano passado, ao longo do ano inteiro, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, quem teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, quem teve bens ou direitos acima de R$ 300 mil, quem teve operação em Bolsa de Valores, quem vendeu um imóvel e aproveitou aquela isenção para comprar um outro imóvel, quem teve atividade rural com valores de resultado da atividade rural acima de R$ 142 mil. Então, basicamente, são essas as condições. O que são rendimentos isentos e não tributáveis? Muitas vezes as pessoas não sabem o que isso significa e deixam de declarar por não saber, que se enquadram nessa situação. Então, rendimentos isentos são aqueles que a legislação estabelece que eles não vão pagar imposto. Por exemplo, quem tem uma doença grave diagnosticada como tal, prevista na legislação, com um laudo médico válido, laudo emitido por profissional de saúde da rede pública, e
com o diagnóstico na data, né, dizendo a partir de tal data você Seria, por exemplo, um auxílio-doença? Não, Quem recebe auxílio-doença? não. É proventos de aposentadoria. De aposentadoria. Então, a pessoa aposentou e tem aquela moléstia grave definida na lei como tal, e com o laudo médico. Então, essa teria isenção. Há outros casos de isenção, por exemplo, o aposentado que recebe aposentadoria ou o pensionista e que tem mais de 65 anos, ele tem uma isenção de 24 mil, mais ou menos, no ano todo. Então, vamos dizer que ele receba 50 mil reais, 24 mil são valores isentos, a diferença, 26, são rendimentos tributáveis. E então, aí, por ele receber esses 50 mil e ter essa margem de rendimento isento, ele tem que declarar. Não, vamos pegar esse exemplo. Vamos dizer que ele ganhe 50 mil, 24 mil isentos e 26 tributáveis. 24 mil está abaixo dos 40 de isento. Sim. Então, por aí ele não estaria obrigado. E os 26 estão abaixo dos 28. Então, por essa condição, ele não estaria obrigado a entregar. Agora, se ele tiver patrimônio acima de 300 mil ou tiver alguma outra condição, ele está obrigado a entregar. O que a gente recomenda é que a pessoa veja se ela não tem uma necessidade de entregar a declaração, mesmo não estando obrigado. Porque às vezes você quer comprovar a sua situação perante o banco, quer fazer um financiamento, qualquer coisa, você tendo a declaração é mais fácil de você fazer isso. Ou até para deixar o registro histórico. E uma outra dica, tem muita gente que às vezes é mandada embora ao longo do ano e aí recebe um salário menor, né, porque ficou desempregado. Mas naquele período em que ele esteve empregado, ele teve retenção na fonte. Sim. E aí quando ele faz a declaração, mesmo ele não estando obrigado, ele vai apurar provavelmente um imposto nenhum a pagar, e o que ele teve retido na fonte, ele vai receber de volta como restituição. Ou seja, restituição. Então, mesmo não estando obrigado, compensa ele fazer a declaração, porque ele vai receber a restituição de volta. Quem perder o prazo, quem deixar, para quem esquecer, quem perder o prazo, como deve fazer, como deve proceder? No primeiro momento possível, deve fazer a declaração, mesmo em atraso. Por que isso? A multa mínima, Nathalie, é de R$ 165,74. Só que para quem tem imposto devido, vamos imaginar que a pessoa tenha 100 mil de imposto devido. Ela vai pagar 1% sobre o valor do imposto devido por mês de atraso. Então, vamos dizer que ela demore 10 meses para entregar. Ela vai pagar 10% sobre o valor do imposto devido, que eu falei, eram 100 mil, ela vai pagar 10 mil reais de multa, fora o imposto. E essa multa pode chegar a 20%. É o máximo, é 20% é o teto. Então, mesmo que ele atrase mais de 20 meses, fica limitado a 20. A gente sabe que quem declarou mais rápido vai receber restituição mais rápido. A partir de quando começam as restituições esse ano? O primeiro lote sai a partir de 15 de junho, e aí a cada dia 15 de todos os meses, ou se não for dia útil, dia 15, dia 16 ou dia 17, saem novos lotes. E esses novos lotes, além daquelas pessoas que declararam primeiro, também tem algumas preferências, né? Então a regra é, a lei estabelece prioridades para os idosos e para quem tem alguma deficiência, desde que informe no quadrinho próprio, na declaração, e depois vai pela data de entrega. Quem entregou primeiro, recebe antes. Quem entregou no final, vai receber no final. Esse ano, pessoas com 12 anos listadas, elas precisam ser declaradas. Quem tem dependentes, sempre declara o dependente. Só que esse ano, se o dependente tiver 12 anos ou mais, a pessoa tem que informar o número do CPF do dependente. Isso por quê, Renato? Porque a Receita está cruzando as informações cada vez mais para evitar chamar o contribuinte, por exemplo, para prestar esclarecimentos. A Receita está fazendo uma parceria com vários órgãos. Não sei se você já tentou. Desde o ano passado, 90% dos cartórios de registro civil, quando a pessoa nasce, na certidão, ele já ganha o número do CPF. Sim. É um convênio que a Receita fez para facilitar a vida do cidadão. Porque a criança hoje, ela vai pedir algum benefício qualquer, ela vai ser incluída num plano de saúde, eles pedem o número do CPF. Sim. Então, o que a gente fez? Vamos facilitar a vida do contribuinte. Quer dizer que ele nasceu e já é contribuinte? Na verdade, desde que você nasce até o momento que você morre, se você tiver rendimentos ou tiver alguma coisa, você é contribuinte. Claro. Mas o fato de você ter um CPF não significa que você deva pagar imposto, nem que você deva declarar, porque você pode não estar numa daquelas condições. Só para você ter uma ideia, aqui em Santos nós temos quase 500 mil pessoas, em Santos, na cidade. Nós temos 150 mil pessoas que declaram. Então, um terço, mais ou menos. Então, é isso. O fato de você ter CPF não significa que você tenha que declarar. Mas você tendo CPF facilita a sua vida, porque o CPF é um documento que é usado para tudo, né? Pessoas que estão morando fora do país, elas são obrigadas a declarar o imposto de renda? Temos que separar. O fato de você estar morando fora não significa que você, para efeitos de tributação, seja considerado não residente. Se você foi para fora, por exemplo,
um período curto, menos de um ano, 6 meses, e você não tem intenção de ficar lá, você vai voltar, você ainda é residente, a menos que você tenha falado, olha, na hora que sair eu quero que a minha condição agora seja de não residente. Aí você faz uma declaração, tem um formulário para isso. E aí se você se declarar não residente, ou se você estiver lá fora há mais de 12 meses, você não é mais contribuinte, não é considerado residente no país, não tem que declarar. Independente de ter sido expatriado, por exemplo? Não, independentemente. Você tem que ver assim, qual é o ânimo. Se você saiu com ânimo definitivo, a partir do momento que você saiu, você já se autodeclara não residente, e ali tudo que você receber aqui no Brasil, por exemplo, qualquer rendimento, seja de aluguel, seja de trabalho, vai ser tributado exclusivamente na fonte. E aí você não tem que declarar mais aqui. Uma questão muito importante que muita gente não sabe é que a Receita permite que declarações completas de pessoas físicas tenham até 3% de dedução de quantia destinada ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e 1% de pessoa jurídica, né? Isso. Como que a pessoa física ou jurídica deve proceder nesse caso? Então, a pessoa física, para fazer esses 3% na declaração, é muito simples. Tem lá um quadrinho na declaração que você clica e você seleciona qual município que você quer destinar. Você pode destinar, inclusive, para mais de um município. E aí você diz, ó, eu quero destinar R$1.000 para esse, 500 para aquele, 100 para aquele, vai gerar o DARF e paga. Ah, mas esse DARF, como é que funciona? Como você está indicando o município, esse dinheiro vai para os cofres públicos e já retorna, é um dinheiro carimbado, ele já retorna automaticamente para aquele município que você indicou. Então não tem que ficar brigando para, eu tenho que pegar uma verba no orçamento para trazer para cá. E o potencial que a gente tem de doação é muito grande aqui na região? Olha, nós temos um potencial, há alguns anos a gente fez um estudo, mais de 30 milhões. Se todas as pessoas, falando de pessoas físicas, não estou falando de empresa, porque a empresa depende de se deu lucro, se não deu lucro. Mas todo mundo que declara no modelo completo, se pegar o valor do imposto que aquela pessoa apurou, nós fizemos uma estatística nas declarações, se todos fizessem a destinação não de 3, mas de 6, porque se você fizer no ano anterior, você pode fazer mais 3, então dá um total de 6. Dá um total de 6. Então, se você fizer os 6%, todo mundo que declara no modelo completo, dá mais de 30 milhões só em Santos. Na região toda dá... fazer o bem sem olhar a quem, né? Na verdade, você olha a quem, porque você está dizendo, eu quero que fique nesse município. E o dinheiro é carimbado, não é o prefeito que vai decidir com o que vai gastar, ele vai para o fundo municipal da criança e do adolescente. Só pode ser usado para isso. Pelo Fundo Municipal. O Fundo Municipal tem os projetos que eles vão eleger como prioritários para combater aquelas dificuldades, aquelas vulnerabilidades identificadas, né, junto às crianças e adolescentes, por exemplo, prostituição infantil, violência, trabalho, e aí eles vão escolher projetos que combatam essas coisas que foram identificadas. E aí o dinheiro está carimbado, é para isso. Então, não é sem olhar quem, porque na verdade você está olhando as crianças dali do seu município. Com certeza. E para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos uma destinação aqui na região menor que 1 milhão. Então, se você tem um potencial de mais de 30, você não está conseguindo destinar nem 1 milhão, tem muita gente ainda que não se conscientizou que pode fazer destinação. Não se conscientizou ou você acha que falta maior divulgação dessa ferramenta? Eu ouço falar dessa destinação há anos. Eu penso que são as duas coisas, porque a gente tem dado divulgação há mais de 10 anos. Sim. Só que às vezes a pessoa não atenta para aquilo, ela ouve, mas não presta muita atenção. Então a gente tem que ficar batendo naquela tecla. Quem faz a destinação um ano, e a gente convida a conhecer os projetos, entra no site das prefeituras, verifica quais são as entidades que recebem o dinheiro, vá conhecer os projetos. Aqui em Santos, por exemplo, tem projeto de musicalização no Clube do Choro, tem projeto com as crianças do campus, tem vários projetos, na Gota de Leite tem projeto bancado com dinheiro do fundo. Vá conhecer o projeto, porque aí você se encanta com o projeto. Você sabe. E você vai fazer todo ano. E assim, tem pessoas que vão conhecer o projeto e acabam se engajando. Além de destinar, acabam ajudando o projeto. Acabam virando voluntários, né? Claro. Quem, quando fizer, voltando um pouquinho a declaração do imposto de renda, quem fizer a declaração e tiver imposto a pagar, como deve proceder? Gerar o DARF e pagar até o dia 28. Não é dia 30, porque dia 30 não é dia útil. Por isso que é importante fazer... Por isso que o prazo é até sexta-feira, 28. Porque se a pessoa... a Receita não recebe pela internet? Recebe. Então por que não receber no domingo? Porque você não vai conseguir pagar no domingo. Ah, mas eu pago pela internet. Tá bom, você paga pela internet, mas o banco vai considerar que aquele pagamento foi feito na segunda. E aí vão te cobrar multa. Aí você vai brigar com a Receita. Então a Receita... Então vamos até a sexta-feira. Dia 28. E aí você recolhe o DARF e paga. Pode pagar em cotas. Se o valor for um valor alto, pode ser parcelado. Pode parcelado até em 8 cotas. Cada cota não pode ser menor que R$50.
E se o valor for menor que R$100 no total, aí você tem que pagar em cota única. Com relação à malha fina, a malha fina é sempre o medo de quem declara imposto de renda, de quem acerta as contas com o leão. Qual é o procedimento hoje que a Receita orienta para que a pessoa não caia na malha fina? Hoje existem, inclusive, dispositivos, né, na própria Receita para facilitar a vida do contribuinte. Isso. A Receita tem cada vez mais informações para justamente cruzar esses dados e evitar ficar chamando o contribuinte sem necessidade. Preciso confirmar isso, preciso confirmar aquilo. O fato de você estar na malha fina não significa que esteja com algum erro a sua declaração. É porque a Receita quer olhar com mais atenção. Então, às vezes você tem lá os recibos, você vai apresentar e está tudo bem. Tanto que a Receita há alguns anos trabalha com um outro nome. Antes da malha fina, a gente trabalha com pendências. Você mandou a declaração, consulte no site o processamento. Se tiver alguma pendência, você já vai ver qual é a pendência. E se você tiver errado, a Receita deixa você retificar antes que a malha fina o autue. Porque se a Receita autuar, ela vai cobrar 75% de multa. Se você mesmo retificar e apurar uma diferença, você paga 20% de multa. Bem menor, Bem menor. E para você ter uma ideia, Nathalie, o ano passado, assim que acabou o período de entrega, nós tínhamos quase 400 mil declarações entregues, 20 mil pessoas estavam com pendências. Dessas 20 mil, até o final do ano passado, 10 mil fizeram a retificação. Então, por iniciativa própria, já saíram da malha, vamos dizer assim. E as outras 10 mil que não retificaram, essas serão trabalhadas na malha, a menos que elas retifiquem antes da malha iniciar. E é importante essa questão, porque o pessoal tem muito medo de malha. Muito. E o pessoal fala, com todo respeito, o pessoal fala muita coisa sem saber, principalmente nessa época de redes sociais, o pessoal fica compartilhando bobagens. Então o pessoal fala, a Receita só vê os pequenininhos, eu sou um pobre coitado. E não é verdade, a Receita, felizmente, a Receita trabalha, e eu posso dizer isso com muito orgulho, trabalha bem com os pequenos e com os grandes. O fato é que grande, normalmente, não cai na malha. Sabe por quê? Porque o grande não declara, ele sonega. Esses são autuados. São aqueles que a gente faz, aquelas autuações monstruosas, grandes mesmo, de milhões de reais. Inclusive, se você não sabe, a Lava Jato começou na Receita. Sim, o começo da Lava Jato foi na Receita. E nós já autuamos milhões de reais, quase chegando a bilhões de reais, entre empresas e pessoas físicas, na Lava Jato. E continuamos trabalhando. Nós temos uma força-tarefa de mais de 50 pessoas, mais de 50 auditores envolvidos nisso. Então a gente está de olho, sim, no pequenininho e no grande. Não precisa se preocupar que a Receita vai estar de olho em você, seja pequeno, seja grande. Quem está correto, que fez tudo direitinho, não tem que se preocupar. Tem que se preocupar quem está sonegando, quem está querendo burlar, não é a Receita. Esse dinheiro é público. Sim. É o dinheiro que tem que ir para a saúde, para a educação. E se a gente está num momento em que a gente diz tanto de combate à corrupção, a gente tem que dar o exemplo, né? A pessoa quer enfiar o dinheiro do outro no bolso e depois vai reclamar, não tem saúde, não tem educação. Você está roubando o dinheiro público. Exatamente. Quando você está sonegando. É isso. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu tenho um pouco mais de 2 minutos. Quem simplesmente decidir, não vou declarar imposto de renda, embora eu seja obrigado, o que é que pode acontecer? Pode acontecer, a Receita vai lá, vai verificar que você está obrigado e vai autuá-lo com a multa. Além disso, se você precisar de uma certidão negativa, e hoje você precisa de certidão negativa para fazer transações imobiliárias, às vezes para participar de um concurso público, você não conseguirá a certidão porque você vai estar omisso na entrega da declaração. E dependendo do número de anos que você não apresente a declaração, você pode ter o seu CPF suspenso. E aí, esse CPF suspenso vai prejudicar, inclusive, movimentação bancária, atos e negócios da sua vida. Renato, te agradeço muito a participação aqui no Bom Dia Baixada, por essas informações importantes e pertinentes. Vamos torcer para que esses 40% que ainda faltam não deixem para o dia 29, que se antecipem um pouquinho. Eu é que agradeço, viu, Nathalie? A gente tem sempre a satisfação de poder prestar esse serviço à sociedade. É para isso que a gente é pago e a gente tem orgulho de fazer esse serviço. A gente recomenda que, já que deixou para a última semana, tente fazer até quinta-feira, não deixe para o último dia. A Receita está preparada e está colocando todo o seu potencial, toda a sua carga de processamento à disposição do contribuinte. Mas, mesmo assim, você pode ter problema com a energia da sua casa, com a sua internet. Você pode ter problema de um documento que está faltando e aí você vai ficar desesperado. E aí corre o risco de errar. Corre o risco de errar. Mas se errar, retifique no primeiro momento possível, antes que a Receita vá lá e processe, né, e o autue. Muito obrigada, Renato, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. No próximo bloco, vamos conversar com o cirurgião bariátrico Joaquim Guimarães e com a nutricionista Aline Barreiros. Vamos falar sobre obesidade. Não saia daí. Estamos de volta e ficamos juntos até às 9 horas da manhã. A partir de agora, vamos falar sobre obesidade.
Afinal, o número de pessoas obesas no Brasil aumentou 60% nos últimos 10 anos. É como dizer que 1 em cada 5 brasileiros está acima do peso. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. Aqui comigo, o cirurgião bariátrico, Joaquim Guimarães. Joaquim, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, eu que agradeço o convite. E a nutricionista Aline Barreiros. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Obrigada, bom dia. E você que está em casa e tem alguma pergunta, basta enviar o seu e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Doutor Joaquim, começo o nosso bate-papo com o senhor. O que é obesidade? A obesidade é o excesso de gordura corporal, né? Isso ocorre normalmente de um desequilíbrio que ocorre entre a oferta de alimento e o consumo calórico, fazendo com que a pessoa, nos casos de obesidade, acumule gordura. Quando a gente pensa na proporção de 1 em cada 5 brasileiros estar obeso, a gente tem um dado bastante preocupante e pode dizer que a gente tem instalado um problema de saúde pública. E é um grande problema de saúde pública, né? Muito mais do que a gente pode imaginar. Hoje em dia, com o advento de estudos, a gente sabe, por exemplo, que em média morre por ano o equivalente a uma população inteira de Brasília, por exemplo. Por conta da obesidade? Por conta da obesidade, com problemas indiretos relacionados à obesidade. Porque, ao contrário do que se pensava alguns anos atrás, o fato da gente ser obeso nunca reflete saúde. Os nossos avós, né, achavam que a gente tinha que comer um pouco mais para ficar gordinho, ter aquele aspecto saudável, mas isso é uma inverdade. Então a gente sabe que sempre obesidade reflete problemas de saúde. Em graus diferentes, mas sempre reflete problemas. Quando que uma pessoa é considerada obesa, doutor? Então, a maneira mais fácil que a gente tem para identificar um quadro de obesidade é através de uma continha que a gente faz entre a relação do peso com a altura. Porque assim, muitos pacientes chegam no consultório e perguntam: doutor, eu tenho 100 quilos, tenho 120 quilos, eu sou obeso? Não dá, porque o importante é a relação do peso com a altura. Isso, a maneira mais fácil que a gente tem para fazer esse cálculo é através do índice de massa corpórea, que é o IMC. A gente faz uma conta dividindo o peso pela altura ao quadrado. E quando a gente chega a um valor de 40 para cima, a gente classifica essa pessoa como obeso mórbido, por exemplo, né? Ou então, quando ele tem essa continha em torno de 35 até quase 40, mas ele tiver algum problema de saúde associado, como pressão alta, diabetes, colesterol. Então, nesses dois casos, existe uma indicação para o procedimento cirúrgico, desde que ele já tenha tentado inúmeras vezes o tratamento clínico. Aline, obesidade tem muito a ver, como o Dr. Joaquim falou, com hábitos alimentares. Sim. O brasileiro, ele está comendo mal? Sim, o nosso padrão alimentar, ele mudou, e mudou para pior, né? A base da nossa alimentação, que tinha que ser de verduras e legumes, né, trocou de lugar com os carboidratos. Eu brinco que a gente vive numa carbolândia, né? Porque nós consumimos em excesso alimentos ricos em carboidratos simples, gorduras e gorduras ruins, né? Os industrializados, eles estão em maior quantidade na nossa alimentação. E isso tem a ver também com outros hábitos, estilos de vida, que com o passar do tempo foram mudando e se tornando inadequados. A alimentação, ela tem um processo direto na obesidade, né, o que se come, como o doutor falou, mas tem outro, em relação à obesidade, por ser uma doença crônica, o tratamento é bem complexo, né? O olhar para esse tipo de paciente é complexo, porque a alimentação, ela exerce um papel fundamental, mas existem questões socioeconômicas, culturais, que influenciam também o comportamento alimentar, não só o que ele come, mas como ele come, a maneira como aquela pessoa lida com o alimento, enxerga o alimento, né? E isso acaba interferindo muitas vezes no tratamento. Então, a nossa alimentação, ela mudou, mas outros aspectos acabam influenciando também nessa pandemia, que é a obesidade. Eu cresci ouvindo dizer que a mistura mais completa é o arroz com feijão. Isso é verdade?
Pensando em proteína, que a gente fala de alto valor biológico, é verdade, essa combinação ela é bem bacana, né? A soma do cereal do arroz com a leguminosa do feijão dá uma proteína boa. Mas existem outras formas também de se atingir essa qualidade proteica, não necessariamente arroz e feijão. Hoje, como é que seria o prato ideal e saudável para o brasileiro consumir? O que deveria ter nesse prato? Pensando ludicamente num prato que seria adequado, base, legumes e verduras, sempre. Consumir alimentos de verdade, comida de verdade, aqueles de feira, pensando mais em natura, alimentos mais naturais, e buscando os industrializados apenas como um complemento ou, se possível, né, em menor quantidade. A base de verduras e legumes, o resto a gente vai complementando. Prato colorido? Isso. E a variedade é importante. Essa questão do prato colorido é importante por conta da variedade. Também não comer sempre as mesmas coisas. É importante você estar variando, você ver a procedência dos alimentos, e aí o carboidrato, a proteína, os outros ingredientes, né, os outros alimentos a gente vai agregando aí conforme as necessidades de cada pessoa. Mas se eu pudesse dar uma dica, seria ver procedência, quanto mais natural a alimentação, melhor, buscar variedade, né, nessa alimentação. Doutor, pacientes que chegam ao consultório do senhor relatam que comem mal? Na verdade, todos os pacientes que chegam ao consultório têm alguma falha na alimentação. A cirurgia é uma maneira com que a gente tem para obrigar esse paciente a seguir algumas condições que todos nós deveríamos seguir. Fazer boas escolhas, comer várias vezes ao dia em pequenas porções, ter uma boa mastigação, né? Mas, logicamente, nenhum paciente que chega num grau de obesidade extremo tem uma alimentação saudável. Existe sempre uma falha no processo, né? Isso pode ser genético? Existe milhões de causas, existe sem dúvida. A gente vê, por exemplo, a gente vê famílias de pais que estão acima do peso com crianças que estão acima do peso. Claro que isso tem a ver com o hábito alimentar dentro da casa, mas isso pode ser genético? Lógico que pode ter uma influência genética. Olha, nós somos resultado do que nós consumimos menos aquilo que a gente gasta. Só que no meio disso, existe milhões de situações que a gente muitas vezes desconhece. Por exemplo, existem estudos hoje que mostram que algumas bactérias podem fazer com que esse indivíduo venha a acumular calorias. Existem substâncias que quando em falta na criança, faz com que essa criança, por exemplo, desenvolva um quadro de obesidade extrema. Que quando é reposta, em 30 dias, ela volta a ser uma criança normal. Por exemplo. Então, a gente o que a gente consome menos o que a gente gasta. Só que, nesse intervalo, existem fatores genéticos, culturais. Então, são muitas situações. Por isso é tão complicado combater a obesidade. Comer de 3 em 3 horas é realmente necessário? Comer de 3 em 3 horas é uma conduta, né? E que o profissional ele vai julgar se é necessário ou não de acordo com a necessidade daquele paciente, né? Então não serve para todos, mas em muitos casos, como na cirurgia bariátrica, se faz muito importante. Mas depende da necessidade. Não é uma regra. Não é uma regra. Hoje já não é mais uma regra. Antigamente se classificava isso para todos. Hoje é mais uma questão de conduta no qual o profissional ele tem que analisar bem a necessidade daquele paciente para aplicar essa conduta, assim como outras. A gente tem uma pergunta de um telespectador. Pode pôr na tela, por favor? É Uriel Vilas Boas. Bom dia, Uriel. Existe uma falta de conscientização dentro das escolas, orientando pais, alunos e professores, especialmente quando a gente pensa na merenda que é levada de casa? Com certeza, com certeza. Eu já tive a oportunidade de lidar um pouco com essa questão da alimentação infantil nas escolas, lancheira saudável, até questão de merenda quando a escola proporciona o alimento. Eu até, na pesquisa de escolas para minha filha, olhei os cardápios e assim, porque era algo que me preocupava. Sim. E me espantou. Mesmo muitas vezes tendo um responsável técnico, que é pior.
né? Então, existe sim uma falha de comunicação dentro da escola, quando fornece o alimento, mas de tentar levar as informações para esses pais também, para que eles possam estar fornecendo uma alimentação saudável para aquelas crianças e para aquela família em casa, e isso se repercutir na escola, né? E já que falamos de saúde, a base do SAMU, que fica no Jardim São Manuel, na zona noroeste de Santos, está abandonada, segundo os moradores. E não seria por falta de dinheiro, não. O espaço já teria recebido, inclusive, investimentos de mais de R$180 mil. Seu Bento sentiu mais do que na pele a falta de estrutura da saúde em Santos. Há 2 anos, a filha de 27 morreu por causa de uma hepatite. Para ele, se a ambulância não demorasse tanto para chegar, a jovem poderia estar viva. Chamei 3 horas da manhã, chamei 3h30, chamei 4 horas, chamei 4h30, a ambulância veio chegar 5 horas da manhã. Pouco tempo depois da morte da filha de seu Bento, surgiu uma luz no fim do túnel para a população do Jardim São Manuel. Primeiro veio uma ambulância e em novembro do mesmo 2015 foi inaugurada essa base, anexa à unidade de saúde do bairro. Só esqueceram de acender a luz do túnel. Essa ambulância nos foi dito que era nossa, ou seja, do Jardim São Manuel. E poucas vezes ela ficou aqui, ou seja, ficou bonitinha para enfeitar, era zerinho, construíram o prédio para abrigá-la, porque antes ela ficava no relento, lá na subida da passarela, e nos foi dito que o motorista mais a auxiliar, né, que era uma enfermeira, não podiam ficar lá porque ficavam à mercê. Primeiro ela ficou até às 17 horas, só que nos foi prometido que era das 7 da manhã às 19 horas. Ou seja, ela ficaria à nossa disposição a 12 horas. E agora nem meia hora nós temos de ambulância aqui no bairro. Segundo o líder comunitário, o serviço só começou a funcionar mesmo em junho do ano passado, quando chegaram os equipamentos. Ela funcionou cerca de 2 meses, depois fechou. Ninguém sabe o que aconteceu. Aí ela vinha, uma vez aparecia a ambulância, outra vez não aparecia, então ficou aquele indo até agora nunca mais aparecer. Tem uns 2 ou 3 meses que não aparece ninguém aqui. Edmilson explica que a base mais próxima ao bairro fica no canal da Jovino de Melo, mas o atendimento demora. 40 minutos, dependendo do trânsito, se não tiver nenhuma outra ocorrência. Ou seja, as pessoas elas estão morrendo praticamente aqui, porque se a gente não colocar elas dentro do carro para atender, elas morrem aqui no local. O diretor jurídico do Sindicato dos Servidores Estatutários confirma a denúncia. Ele diz que a base nunca funcionou em plena capacidade. O principal motivo é a falta de ambulâncias no município. Os profissionais, para nós, por exemplo, sempre informaram que nunca trabalharam aqui pela falta de condição de trabalho. Não tem veículo para trabalhar no município, não tem ambulância. Aí eles teriam que fazer o atendimento aqui e ainda fazer toda a cobertura da Zona Noroeste e morros, tendo essa base como ponto de partida. E aí eles não tinham condição de fazer o atendimento. Ou seja, não conseguem atender aqui, não conseguem atender o morro, não conseguem atender a Zona Noroeste. O profissional ele se sente refém da falta de condição de trabalho. O sindicato já denunciou a situação para a Prefeitura e ao Ministério Público, mas até agora... Nós já encaminhamos diversos ofícios para a Secretaria Municipal de Saúde, já encaminhamos denúncia no Ministério Público, já encaminhamos denúncia no Conselho Municipal de Saúde. É uma luta antiga, não é um problema que acontece nesse momento, é um problema recorrente que se apresenta já há alguns anos. Então a gente está pedindo e nada. E é só você olhar, as imagens dizem tudo, a gente não precisa falar mais nada. Tá aí quase 4 ou 5 meses que não aparece ninguém, tudo fechado, ninguém sabe nem onde está a chave. Tem uma estrutura boa lá dentro, tem cama, tem ar-condicionado, entendeu? Só que aquilo, não tem ambulância, não adianta nada. Então a gente fica assim à mercê, ver essas situações de as ambulâncias sendo alocadas num valor tão alto, de 26 mil, 27 mil cada ambulância, e não ter às vezes R$400 para trocar uma pastilha de freio. Então não consegue entrar na nossa cabeça essa situação. A Secretaria de Saúde de Santos informa que o posto do SAMU no São Manuel não foi desativado. O local ficou temporariamente sem ambulância por causa de problemas mecânicos nos veículos da frota.
A previsão é de que uma ambulância volte à base a partir de amanhã. A gente vai acompanhar essa situação. E voltamos a conversar com o cirurgião bariátrico Joaquim Guimarães e com a nutricionista Aline Barreiros até às 9 horas da manhã. Ainda dá tempo de você participar. Mande sua pergunta para o e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Doutor Joaquim, a gente falou mais brevemente no bloco anterior que a obesidade traz embutida outros problemas. Quais são os problemas mais recorrentes da obesidade e mais perigosos? Então, são vários problemas, né? O que a gente tem que pensar é que pessoas que têm, apesar de ter tamanhos diferentes, se a gente comparar o obeso e o não obeso, elas têm os seus órgãos internos com suas funções exatamente iguais. Então, por exemplo, um coração que tem a função de bombear o sangue para o nosso corpo todo, ele tem que trabalhar muito mais do que de uma pessoa magra. E como é uma bomba, como ela tem que exercer uma pressão sobre o corpo, desse corpo maior, por consequência, ela acaba se cansando mais cedo. Então, por exemplo, a chance de um paciente obeso ter um problema cardíaco, por exemplo, acaba sendo muito maior. Mas, além disso, a gente tem a diabetes, principalmente naquelas pessoas que têm aquela gordura abdominal mais proeminente, né, que a gente chama de síndrome metabólica. A gente tem a pressão alta, o aumento do colesterol, na mulher, às vezes, a infertilidade, os problemas de artrose devido à pressão que a gente exerce quando a gente está acima do peso, em cima das articulações. Quer dizer, são inúmeras situações que faz com que esse indivíduo tenha uma saúde muito mais limitada. O senhor também falou que existe a cirurgia, que é a cirurgia bariátrica que a gente está falando. Ela é uma alternativa quando a pessoa está obesa e quando já tentou outras formas de emagrecer e não conseguiu. Como é a cirurgia bariátrica? O importante dizer quais são os riscos e a importância de fazer o pós-operatório. Então, a cirurgia bariátrica, na verdade, é sempre o último recurso. Como a gente chegou à conclusão que a obesidade é uma doença e uma doença muito grave, muito mais do que a gente supunha há anos atrás, às vezes a gente tem que abrir mão de um processo cirúrgico para tentar reverter. Só como informação, um paciente que é obeso mórbido, ele vive em média 10 anos a menos do que um paciente que tem um peso normal. Por esse motivo, muitas vezes, então, a gente tem que abrir mão do procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico, na verdade, é uma maneira que foi encontrada para que o paciente realize tenha algumas atitudes que todos nós deveríamos ter. Uma tentativa da retomada da qualidade de vida, a gente pode dizer isso? Exatamente, mas na verdade é uma maneira, a cirurgia é uma maneira que a gente obriga o paciente a seguir tudo que a gente deveria seguir normalmente. Então, ter uma boa mastigação, porque quando a gente tem uma boa mastigação, por exemplo, a gente sincroniza com o nosso cérebro a nossa real necessidade de comer. Quando a gente come muito rápido, por exemplo, é como se não desse tempo do nosso cérebro ser avisado que aquela quantidade de alimento é o suficiente. Então, a cirurgia, ela obriga isso. Comer sempre, várias vezes ao dia, em pequenas porções, por quê? Quando a gente tem uma pausa alimentar muito grande, existem alguns hormônios do nosso corpo que são despertados e nos faz cada vez mais procurar o alimento, principalmente o alimento calórico. É uma questão de sobrevivência, como o leão que está na floresta. Sem comer há dias. Ele começa a partir para o alimento que é fora da cadeia alimentar dele. E de preferência o mais calórico possível. E isso ocorre com a gente também. Então, a cirurgia, ela te obriga a isso, a comer. Como o estômago fica pequeno, que você faça dietas intercaladas várias vezes ao dia. Fazer boas escolhas. A cirurgia, principalmente dependendo da técnica, dependendo do que você come, você pode ter um probleminha como um dumping, por exemplo, que é uma sensação muito ruim, desconfortável, quando você faz uso de um alimento mais calórico. Então, são condições que estão te obrigando a seguir um caminho. O grande viés da cirurgia
é que o nosso organismo ele tem um poder de adaptação fantástico para as coisas boas e para as coisas ruins. E então, ele se adapta à nova realidade. Se você não se entregar ao procedimento, ele vai criar um mecanismo compensatório e você vai deixar de ter aquele incômodo. Então, por exemplo, o paciente que opera e come rápido, ele se sente mal, ele se sente empachado, às vezes até entalado. E aí, se ele persistir com isso por muito tempo, o organismo vai criar um mecanismo que ele vai parar de sentir esse desconforto. Só que aí ele perdeu a propriedade que a cirurgia forneceu para ele. Exatamente. E isso é um viés do procedimento que pode fazer com que o paciente volte a recuperar peso depois de um tempo. O acompanhamento nutricional para um paciente que fez a cirurgia bariátrica é fundamental, é essencial, né? É fundamental no pré-operatório e no pós, né? Pensando no pré, essa questão junto com a equipe multiprofissional de trabalhar com o paciente uma reeducação alimentar, né, melhorar o comportamento alimentar daquele paciente, e no pós as fases, né, da dieta que são necessárias no pós-operatório, mas passando essa fase também uma continuidade nesse acompanhamento para que não tenham recaídas, que nem o doutor falou. É importante salientar que a cirurgia bariátrica ela não é uma vacina contra a obesidade, né? Porque muitas pessoas elas encaram assim como uma solução mágica, né? E é como o doutor Joaquim comentou, se não tem comprometimento do paciente com aquela cirurgia, ele não assume aquela responsabilidade para ele, o problema volta, né? E isso tem um impacto muito grande na saúde, na qualidade de vida, pensando que a pessoa pode se tornar obesa novamente e trazendo com isso outras doenças, né? Então o acompanhamento da equipe é muito importante. Então para os pacientes que já operaram ou vão operar, não abandonem os profissionais, né? Porque acham que não vão mais engordar. É necessário que se tenha esse acompanhamento ainda. Doutor, existem alguns profissionais que estão usando a cirurgia bariátrica para o controle da diabetes. Esse é um procedimento que já foi aceito, já foi homologado pela Sociedade Brasileira de Medicina? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, como todas as sociedades de endocrinologia, já coloca como uma possibilidade de tratamento o tratamento cirúrgico para diabetes. A gente ainda não tem um protocolo específico de tratamento exclusivamente para diabetes. Ela acaba se encaixando muitas vezes no mesmo protocolo da cirurgia bariátrica. Existem estudos e uma tendência muito grande que até o final do ano, ou muito em breve, a gente tenha um protocolo específico do tratamento cirúrgico como opção para diabetes. A gente tem pouco mais de 2 minutos, a minha coordenadora acabou de falar aqui no meu ouvido. Eu queria fechar o nosso bate-papo com a seguinte pergunta. Mediante tudo que nós falamos aqui, não existe receita e nem milagre para emagrecer, né? Não existe receitinha mágica. Não, eu acho que isso talvez seja a mensagem mais fidedigna do que nós falamos. Porque a maioria dos pacientes, eles querem alguma coisa mágica, alguma coisa fácil, e não existe. Daí a dificuldade, muitas vezes, da gente combater. Então, é persistência, seguir algumas regras, ser metódico no que faz, tanto os operados como não operados. Só assim a gente tem, a médio e longo prazo, alguma resposta positiva. Comer bem, né, doutora? Comer bem, melhorar o estilo de vida, né? Os hábitos de suma importância. Especialmente dentro de casa, quando a gente tem criança. Verdade, principalmente. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu queria muito agradecer, doutora, a tua participação aqui no programa. Obrigado pelas informações pertinentes. Eu que agradeço aqui o convite. Muito obrigada, doutora, também pela participação. Tenham sempre aqui no Bom Dia Baixada um espaço para que a gente possa falar de saúde. Eu acho que isso é o mais importante, a gente levar informações sempre de saúde. Você que nos assiste, curta a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!